Leitura bíblica do dia 5 de janeiro, Gênesis 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. Viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. Viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. Viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. Viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. Viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Viveu Metusalém 187 anos e gerou a Lameque. Viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. Chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Mateus, Novo Testamento, Mateus capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa.
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abirrogar, vim cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes que foi dito dos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que os teus membros se percam do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outrosim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurareis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Se, porém, o falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esdras, Velho Testamento, capítulo 5. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome de Deus de Israel lhes profetizaram.
Então se levantaram Zorobabel, filho de Saaltiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e lhes disseram assim: Quem vos deu ordem para edificares esta casa e restaurardes este muro? Então assim lhes dissemos: Quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram, até que o negócio veio a Dario, e então responderam por carta sobre isso. Cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do rio, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Arfazaquitas, que estavam daquém do rio, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe uma relação e assim estava escrito nela: Toda a paz ao rei Dario. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes. Essa obra apressuradamente se faz e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos: Quem vos deu ordem para edificares esta casa e restaurardes este muro? Demais disso, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para tus declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. Esta resposta nos deram dizendo: Nós somos servos do Deus dos céus e da terra e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira ao Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa se edificasse. E até os utensílios de ouro e prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo da Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. E disse-lhe: Toma estes utensílios, vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio dito Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém, e desde então para cá se está edificando, e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa do tesouro do rei, que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Muito bem, queridos. Os textos de hoje, então, nós podemos observar em Gênesis, né, que quando Noé nasceu, o pai dele faz uma declaração de bênção sobre ele, dizendo que ele viria para consolar a todos os que estavam ali. Então, ele vem e essas palavras que um pai libera sobre seu filho sempre vem cheia de poder, né? Então, a gente sempre precisa se lembrar que se um pai pode abençoar o filho, quanto mais Deus Pai pode nos abençoar. Mateus 5, porque fomos abençoados desde a criação e que estamos aptos, né, a aprender a perfeição. Porque a gente viu em Gênesis que fala que Deus abençoou o homem desde a sua criação. Então, se nós somos abençoados desde a nossa origem, nós vamos permanecer assim se desejarmos estar na presença do Senhor. E quando o rei aqui no texto de Esdras, que nós acabamos de ler, ordena, né? O rei Ciro ordenou a reedificação, houve adversários. Mesmo quando há adversários, se o rei ordena, então aquilo lá vai se cumprir. Lembre-se que o rei Jesus tem ordenado bênção sobre a sua vida e elas vão se cumprir. Vamos orar? Pai Santo, bendito, glorioso, fiel e justo, nós te bendizemos, te damos graças, Pai, pela tua palavra.
Obrigada porque chegamos até aqui, ó Deus. Que o Senhor nos faça permanecer diante de Ti, buscando a Tua face, agradando ao Senhor e recebendo as palavras de bênção. No nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que nos dê bom êxito em fazer a Tua obra. Amém.